Para você que está ligado aqui na programação do Abordo Notícias, está explodindo. O jogo virou. O jogo virou. Enquanto muitos não acreditavam, já estavam encarando Jair Bolsonaro como um homem morto, né? Politicamente falando, um homem destruído, surge uma grande força para poder resgatar Jair Messias Bolsonaro para 2026. Você não ouviu errado, não. O plano é trazer Jair Messias Bolsonaro para 2026, disputar a eleição, e assim nós poderemos votar no nosso candidato tão querido Jair Messias Bolsonaro. A pressão continua, a oposição está ganhando força nessa questão da anistia e o bicho tá pegando. Olha só, minuta de projeto prevê anistia a partir do inquérito das fake news e Bolsonaro elegível para 2026. Eu sei, nós temos aí muita gente para entrar na anistia. Então não me julguem mal por estar comemorando a anistia para Bolsonaro. Eu também quero a anistia para os patriotas. E esse texto da anistia, ele vai contemplar pessoas que estão desde lá do inquérito das fake news. Olha só. O texto ao qual o Estadão teve acesso beneficiaria todos os alvos de Alexandre de Moraes desde o ano de 2019 e permitiria que o ex-presidente pudesse concorrer nas eleições do ano que vem. O governador de São Paulo e o partido PL defendem a proposta. Tarcísio de Freitas, eu vou falar um negócio aqui para você. Eu sempre falei aqui no meu programa, não tenho nada contra o Tarcísio governador, não tenho nada contra o Tarcísio que não seja ideológico. O meu problema com o Tarcísio até aqui sempre foi ideológico. Sempre foi ideológico. Nunca levantei uma bandeira aqui que Tarcísio estava traindo Bolsonaro. A gente viu muita conversa a respeito disso. Mostrei alguns passos. Mostrei algumas articulações. Mas agora eu vou ter que falar um negócio para você. Nesse quesito de anistia, a gente precisa tirar o chapéu para o governador de São Paulo, que junto com Bolsonaro, aprendam isso. Não é um super-herói não, mas foi junto com Bolsonaro. Está costurando um acordo gigantesco para que a anistia passe e passe bem, com gosto de bala, e o texto vai exterminar os alvos de Alexandre de Moraes de seus processos. A minuta ou o texto prevê a anistia a partir do inquérito das fake news. E também o nosso Jair Messias Bolsonaro de volta às urnas para disputar a eleição e ir para cima dessa petezada e destruir nas urnas o descondenado ou quem a esquerda indicar. Nós estaremos nos dedicando nesse programa. Eu peço para você, fique até o final desse programa. Você que está aqui comigo no comecinho, você vem cá e digita 05. Digite 05. Está aqui comigo, me acompanhando, pegou do começo, digita 05. Quero ver até onde você vai. Digita 05. Depois, no final do programa, eu quero ver se você ainda estará aqui comigo. Porque eu separei tudo que saiu aí nas últimas horas a respeito disso, todas as articulações, aquilo que está acontecendo, porém,
o assunto ficou grande, ficou gigante, tá? E vai comentando também o número do seu like. O assunto ficou grande, mas se você puder ficar aqui o máximo de tempo que você conseguir, eu agradeço, e você também será muito bem informado. Eu prometo para você que vai ser um programa muito legal e com novidades que você vai gostar. Pressão por anistia ampla a Bolsonaro ganha força no Congresso. É o destaque da revista Oeste. Movimentação na Câmara e no Senado intensifica o debate sobre o amplo perdão aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. E reforçando aqui a matéria do Estadão, não é só do 8 de janeiro, tá? Não é só do 8 de janeiro. Contempla também o inquérito das fake news, os alvos de Alexandre de Moraes desde o ano de 2019. O bicho vai pegar nesse Brasil. O bicho já está pegando. Foi um dia conturbado, um dia onde a gente percebeu as movimentações, STF se manifestando, Davi Alcolumbre dizendo que é contra, a imprensa divulgando só aquilo que eles querem, a imprensa trazendo Renan Calheiros para falar que, com todo respeito ao seu ouvido, mas que merda entende Renan Calheiros, que merda Renan Calheiros está no game, que merda importa a opinião de Renan Calheiros. Fala pra mim. Todo mundo louco. Foi essa quinta-feira, né? Foi um dia de louco em Brasília. PT entrou em desespero, tá? A PTzada virou um chororô. E a gente vai contar tudo pra você. Olha que legal essa observação aqui que a revista Oeste está fazendo. Esboço de projeto de lei da anistia do 8/1 é de autoria de Pavinato e Flávia Ferronato. Texto de advogados abre caminho para a elegibilidade de Bolsonaro. Quem se lembra de Tiago Pavinato? Falou que não devia, entrou na linha, tá bem? Eu vou colocar assim, né, com essas palavras, pediu desculpas ao Jair Messias Bolsonaro. É um cara que está aí dando exemplo e mostrando a que veio. Parabéns ao, dá para chamá-lo de jornalista, né, o comunicador e também jurista, professor Tiago Pavinato. O texto abre caminho para a elegibilidade de Bolsonaro. Mais uma vez lembrar que sim, tá bem? Sim, é para todos. Anistia ampla, geral e irrestrita. Olha isso daqui, gente. Alcolumbre tem aval do STF para reduzir, olha só, reduzir penas do 8/1, mas Centrão quer anistia que livre Bolsonaro da prisão. Ou seja, a anistia para livrar Bolsonaro é ampla, geral e restrita. Esta porcaria que esse cidadão chamado Davi Alcolumbre, o que ele quer, isso não tem nada a ver com anistia. Estão chamando isso de anistia meia bomba, estão chamando isso de que nem é anistia, estão dizendo. Isso é uma verdadeira porcaria. Isso aqui não serve para nada. Ninguém quer redução de pena, ninguém quer que esses que estão sendo julgados essa semana fiquem de fora. E não é só Bolsonaro, tá bem? Não é só Bolsonaro. A gente se emociona, a gente demonstra toda a nossa felicidade e o nosso querer é Bolsonaro de volta, é Bolsonaro elegível 2026 e sim, com muita saúde, com muita paz, com muito amor por essa nação, a gente ressuscitar o patriotismo, tá bem? E aí, meus queridos, o que acontece? O aval do STF é para reduzir penas. Isso não é anistia.
A anistia é ampla, geral e restrita, como aconteceu no final do regime militar, que eles tinham, né, uma questão, os crimes de sangue, esses não serão anistiados. E no final anistiou todo mundo, de mamando a caducando. E nesse texto, mais uma vez lembrar para você, pega desde o inquérito das fake news até a anistia aos envolvidos nos atos do 8/1. E aqui, destaque, anistia, PLs da oposição têm perdão a Bolsonaro e salvação a Eduardo. O projeto ainda prevê o perdão a pessoas que tenham prestado apoio administrativo, logístico ou financeiro aquilo que eles estão destacando aqui, a Luciana, chamando de cometimento dos crimes, tá? Então, meus queridos, nós teremos, se Deus quiser, Jair Bolsonaro disputando a eleição em 2026, presidente da República, Eduardo Bolsonaro de volta ao Brasil, apto para disputar a eleição, deputado estadual, federal, governador de algum estado e também senador. Só que aqui encerra-se o plano de presidente, tá bem? De Eduardo Bolsonaro. Obviamente, o que ele quer é o pai dele de volta, é a anistia aos presos do 8 de janeiro, mas aqui encerra o plano dele de ser presidente, pelo menos por hora, porque quem entraria seria o pai dele, o nosso querido Jair Messias Bolsonaro, que estará de volta ao jogo, se Deus quiser, com uma bênção de Deus, com uma graça e também aí, né, com as movimentações lá em Brasília. Lula está morrendo de medo da anistia. Deputado Gaye, ele usou suas redes sociais para pedir pressão em favor da CPMI da Vaza Toga. Eu tenho esse vídeo, eu tinha até separado ele. Deixa eu buscar esse vídeo, tá bem? Para complementar aqui a situação. Para você que está ligado no A Bordo, onde você estiver, 11 95275 3898. Tem o Pix aí, minha gente. Ajude, colabore com o programa. Dá trabalho fazer. Então, ajude o A Bordo Notícias. 11 95275 3898. Para você ajudar aqui o nosso programa, beleza? Eu vou fazer o seguinte. Tá bem, eu vou trazer o vídeo do Gaia, que o vídeo dele tá bem completinho. Ele fala também aí da Vaza Toga. A gente tá vendo toda a explosão acontecendo aí na CPMI do INSS. Imagina se tivermos a CPI da Vaza Toga, ou CPMI da Vaza Toga. Vai pegar fogo o nosso Brasil. Vamos acompanhar. Tá mostrando a linguinha, né, o Gaia, né? Ficou assim, viu, Gaia? Vai com linguinha e tudo. Vamos lá. Olha só que interessante. Depois da mobilização dessa semana, o maior medo do governo do PT não é mais a CPMI do INSS, que tem o potencial de destruir e prender boa parte desse pessoal. O maior medo deles, a partir das conversas e das articulações dessa semana, passou-se a se chamar anistia. O Lula hoje, durante uma entrevista, gastou um bom tempo tentando mobilizar a população, o seu crime organizado, né, a ir contra a anistia, a ir para as redes sociais, a cobrar os deputados. Tem outdoors espalhados pelo Brasil dizendo não há anistia, sem anistia golpista. E olha só, isso aqui foi uma entrevista que ele deu hoje. Lula está morrendo de medo da anistia. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza. No meu Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. 7 de setembro nas ruas pela anistia, pela nossa democracia, pela nossa liberdade de expressão. Mas antes de chegar 7 de setembro, eu quero te pedir uma coisa. Tá aqui, ó. A mobilização do Lula teve efeito. Neste momento, que está em primeiro lugar no Trending Topics do X, é Brasil contra a anistia.
E a CPMI da Vaza Toga está em segundo lugar. E nesse momento tem várias pessoas tentando subir Anistia Já. Eu vou até refrescar aqui para ver se continua o mesmo resultado. Sim. Olha isso daqui. Brasil contra Anistia. Por quê? Porque o Lula foi lá e pediu para que a mobilização das asseclas dele, né, fosse lá nas redes sociais e se mobilizassem contra. Aí eles estão, obviamente, usando agências pagas, influenciadores, robôs, a gente sabe. Mas nós somos a maioria. E se nós formos agora para o X e digitarmos todos nós, CPMI da Vaza Toga e Anistia Já, eu tenho certeza que a gente supera esse pessoal aqui rapidamente. Então, essa é a ação que a gente tem que trabalhar hoje. Anistia Já e CPMI da Vaza Toga. Afinal de contas, o escândalo da Vaza Toga não pode passar despercebido. Se tem uma coisa que nós precisamos trabalhar, é jogar a Vaza Toga. Ex-assessor de Alexandre de Moraes. Isso daqui é um escândalo que deveria, por si só, derrubar qualquer autoridade que ocupe um cargo público, mas não. Eduardo Tagliaferro afirmou em depoimento ao Senado que houve fraude processual em inquéritos conduzidos pelo ministro. Tudo teve início após 8 empresários manifestarem sua opinião no WhatsApp. O que começou como uma simples opinião em conversas privadas virou alvo de uma operação oficial. Segundo Tagliaferro, a decisão de Moraes se sustentou apenas em uma reportagem jornalística, sem apuração prévia. Depois da operação, Moraes teria pedido a produção de um relatório com data retroativa para justificar a decisão já executada. Dos 8 empresários investigados, 6 tiveram os procedimentos arquivados por falta de justa causa e 2 continuaram sob investigação. Para abafar críticas, Moraes teria encomendado um novo relatório. Esse relatório seria produzido pelo juiz Ayrton Vieira, que delegou a função ao então assessor Tagliaferro. Em audiência no Senado, Tagliaferro revelou que o relatório foi produzido em 28 de agosto, mas falsamente datado como 22 de agosto. Data trocada, relatório pós-fato. Você ainda acredita nessa farsa? CPMI da Vaza Toga é a mobilização que a gente tem que agir agora nas redes sociais, assim como a Anistia Já. Eles estão usando toda a máquina, mas nós temos a maioria do povo brasileiro. Então, vai lá pro X e nos ajude. Com os pacotes da Decolar, você tem o... Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Continuamos aqui com o nosso programa, recebendo você no Brasil, fora do Brasil, conectado, ligados aqui. Gente, continue no programa até o final, que eu vou trazer informações bombásticas para você que está aqui nos acompanhando. 8 de janeiro, Lula diz que a anistia pode ser aprovada se for pautada no Congresso. O presidente também criticou a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos da América. Aproveita, Lula, para fazer um L bem gostoso. O Centrão acabou de desembarcar dois partidos. Aproximadamente 109 deputados estão fora. E agora, entre no modo chororô. Eu nem vou colocar de novo o vídeo, eu até tinha preparado aqui. Eu nem vou colocar de novo o vídeo, porque ninguém aguenta, né? Pelo menos o pessoal desse canal não aguentam a ficar ouvindo Luiz Inácio Lula da Silva, a ficar falando abobrinha no ouvido 24 horas, não é? Então já falou, tchau, tchau. Olha só, Silvio Navarro, jornalista da Oeste. Ele disse o seguinte: Hugo Mota recebeu ordem de seu partido para pautar a anistia e afirma que ela será aprovada. Sóstenes Cavalcante já trouxe o número de... Ele tem 292 votos na mão, passa com folga. Uau! Ai, quem tá feliz? Comenta eu! Só comenta eu! Só quem tá feliz! Comenta eu tô feliz! E que dia abençoado, hein? E que dia explosivo! É por isso que eu tô falando. Fica até o final desse vídeo. Eu vou te atualizar sobre tudo o que está acontecendo no nosso Brasil. Comentou eu? Agora comente Pix para o Gordinho, só quem pode ajudar. Abençoa o nosso canal, gente. Tá aqui, ó, debaixo do microfone. Comenta Pix para o Gordinho, debaixo aqui do microfone, e dê essa força aí pro nosso canal. Bora lá, vamos ouvi-lo aqui.
tem muita coisa acontecendo em Brasília em relação à anistia. Ela vai ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados. Hugo Mota não consegue mais segurar este rojão. E ele teve uma ordem, ele recebeu uma determinação do partido dele, que é o Republicanos. O partido dele tem uma espécie de dono, né, que é o Marcos Pereira, é o partido ligado à Igreja Universal, e o partido que tem como grande líder o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se empenha pessoalmente nesta pauta. Ele abraçou a pauta da anistia e tem trabalhado isso com a interlocução possível com os partidos de centro que acabaram aderindo. O descolamento, a saída, o desembarque, pode chamar como quiser, do União Brasil e do PP, que formaram essa superfederação, que tem 20% do Congresso Nacional, do governo Lula, já anunciado, né? Esse desembarque foi anunciado há muito tempo. Nós tratamos dele aqui no Oeste Sem Filtro, na nossa capa da Revista Oeste mais de uma vez. Bom, tudo isso vem a calhar, é o timing político da anistia. A anistia é a pauta da vez. E o Hugo Mota está sendo pressionado internamente, porque esses partidos saem do governo e hoje a musculatura, a força dentro da Câmara dos Deputados não é governista. Ou seja, é uma argamassa suficiente para você votar. A anistia precisa de 257. É um projeto de lei. E o Sóstenes Cavalcante já trouxe o número, ele tem 292 votos na mão, passa com folga. Mas seguramente, e os deputados têm afirmado isso em entrevistas, quando isso cair no plenário, ninguém vai querer colocar a digital contra a anistia de pessoas que estão presas por conta do 8 de janeiro injustamente. Por conta da Débora do Batom a todas as Déboras do Brasil. Mães, avós, pais, o Clezão, que infelizmente não vai poder ser beneficiado pela anistia, mas tenho certeza que a família dele vai se sentir de alguma forma responsável por essa batalha, para mandar de volta para suas casas todas as pessoas que não cometeram crimes, além de um ou outro infiltrado que cometeu crime de vandalismo, jamais passível de uma pena de 15, 17 anos. Então isso tudo está acontecendo. O PSD vai apoiar os líderes do União Brasil, do PP, vai acontecer. Agora você pergunta, mas qual é o texto? É uma anistia mequetrefe ou é uma anistia ampla, geral e restrita, como foi a Lei 6683 de 28 de agosto de 1979. Esperamos que sim. É o que se espera de uma anistia ampla, geral e restrita. O Brasil é o país das anistias. A história do período colonial, a República conta isso. Mas aí entra um outro agente nessa equação, Davi Alcolumbre, que, mais uma vez, parece não estar servindo a democracia, não está a serviço do Brasil, ele está a serviço do consórcio de poder. Ele está muito mais preocupado com as negociatas com Lula, com os seus ministros, aqueles que ele indica, os cargos, com Alexandre de Moraes, com as investigações que cercam ele no Amapá e os seus aliados. Pois bem, vamos ver o que Davi Alcolumbre fará no Senado. Mas a anistia vai passar na Câmara. Agora a questão justamente é o ajuste do texto. Não pode ser mequetrefe, não. Tem que ser uma anistia de verdade. Eu acho que... Ai. Pra você ligado aqui no Abordo Notícias. Bolsonaro de volta em 2026. Quem quer? Comenta agora 22 minutos que nós estamos falando de anistia. 22 é o número do Bolsonaro. Comenta 22. Tem mais informações aqui para você que está ligado no nosso programa. As articulações continuam a todo vapor. E quem é que se lembra disso daqui? Olha aí. Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede ajuda a Lira na articulação da anistia no Congresso. E surgiu resultado. O PP, que é o partido de Arthur Lira, tá junto e um grande nome entrou junto, né? Como eu estava falando aqui no começo do nosso programa, a respeito do Tarcísio de Freitas, tá? A gente vai falar um pouco sobre ele e sobre o apoio importantíssimo de Tarcísio de Freitas. E a gente tem algumas coisas para falar a respeito disso. Beleza? Presta atenção. Deputado visitou o ex-presidente na segunda-feira, dia 1º, um dia antes do início do julgamento, na casa de Bolsonaro, após a autorização de Alexandre de Moraes. Tá legal, não tá? Pois é, meus queridos. Só que o consórcio de poder não ficou parado, tá? Créditos aí pelo vídeo que eu vou trazer aqui, vou reagir à informação prestada pelo portal Metrópolis. STF. Vocês vão aprovar vão aprovar a anistia? Nós vamos derrubar
as suas emendas parlamentares. Vocês acreditam nisso, gente? A nossa Constituição é clara. A anistia é para, única e exclusivamente, é com o Congresso. E agora eles estão ameaçando, o STF ameaçando parlamentares. É para acabar, não é? Vamos lá. O STF já prepara um contra-ataque caso o Congresso Nacional aprove a anistia a 8 de janeiro. O clima entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso pode esquentar ainda mais nas próximas semanas, com partidos do Centrão declarando apoio à ideia de anistiar os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Ministros do STF já preparam uma reação. Um dos planos seria o Supremo derrubar as chamadas emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a pagar aos parlamentares. Essas emendas, vale lembrar, já estão sendo analisadas em ações relatadas pelo ministro do STF, Flávio Dino. O ministro, inclusive, chegou a suspender parte do pagamento dessas emendas em 2024, alegando falta de transparência. Em outra frente de reação, ministros do STF têm sinalizado a líderes políticos que, se a anistia for aprovada pelo Congresso, o Supremo deve considerá-la inconstitucional. A justificativa dos ministros é de que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser perdoados de acordo com a Constituição. Em resumo, se o Congresso insistir na anistia, o Supremo já tem as cartas na manga para reagir. E a disputa promete ser intensa. Quer saber outros bastidores? Acompanhe a coluna Igor Gadelha no Portal Metrópolis. Para você ligado aqui no nosso Abordo Notícias, está aí então o créditos ao Portal Metrópolis destacando, né? Há uma intenção de um contra-ataque da Suprema Corte. Porém, todavia, a gente precisa deixar bem claro que existe ministro que tem patrimônio de 22 milhões nos Estados Unidos da América. Deixar o Congresso fazer o que a Constituição diz ou não, arrumar uma confusão no Brasil e ainda correr o risco de perder um patrimônio de 22 milhões de reais nos Estados Unidos? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bem? Presta atenção aqui, meus queridos. Eu falei que a gente ia falar do Tarcísio, né? Já está aqui, ó. Tarcísio tem papel fundamental na anistia, diz Sóstenes. Líder do PL diz que o governador de São Paulo articula apoio do Republicanos e do Podemos para aprovar a proposta no Congresso. O que aconteceu? O Tarcísio embarcou de vez na anistia. Ele é do Partido Republicanos, o mesmo partido de Hugo Mota, o cara que está travando a anistia. Bolsonaro deu o aval para o Tarcísio vestir a camisa da anistia e entrar com gosto de bala, tá bem? E Tarcísio, vocês sabem, tem sido um homem leal ao Jair Bolsonaro. Eu nunca acreditei que Tarcísio abandonaria Bolsonaro, deixaria Bolsonaro no meio do caminho. Os dois são capitão, né? E o que acontece, meus queridos? O meu problema com o Tarcísio, tocar mais uma vez nesse assunto, sempre foi a anistia. Sempre foi a anistia. Eu nunca vi o Tarcísio entrar com pressão total sobre a anistia. Nunca vi o Tarcísio também defender com pressão total o impeachment de Alexandre de Moraes. Em uma das questões da qual eu mais me incomodo com o Tarcísio, agora nós estamos vendo ele indo pra cima, sem dó, tá bem? Sem dó, sem dó. E eu nem vou dizer para vocês, isso é motivo para nós apoiarmos Tarcísio para presidente. Não vai ter candidatura de Tarcísio para presidente. Se ele vencer
e conseguir aprovar a anistia juntamente com os partidos de centro, e se for uma anistia de verdade, não tem Tarcísio candidato a presidente da República. O candidato é Jair Messias Bolsonaro. Não tem Tarcísio. Tarcísio será candidato à reeleição. E Bolsonaro estará de volta. E mais uma vez, Tarcísio sempre foi um bom governador. A minha encrenca com ele é sempre essa situação da anistia. Ele está fazendo um trabalho gigantesco. Por quê? Como o Marcos Pereira, que é, né, espécie de dono aí, o presidente do partido, porque dono mesmo é Edir Macedo, né, a Igreja Universal. Então ele, né, como presidente do partido, recebeu um enquadramento, digamos assim, da maior liderança, o político mais importante de dentro do partido, que é o Republicanos, que é o nosso querido Tarcísio. Que, em se tratando de Hugo Mota, ele é muito mais poderoso do que Hugo Mota. Ele é governador do estado de São Paulo, o maior estado que tem PIB de país. O maior estado do nosso Brasil. Não estou falando de território, estou falando de riquezas, de PIB, de produção, indústrias. Até o agro é forte em São Paulo. E o que acontece? É um país dentro do outro, o estado de São Paulo. Tá? Eu vivo aqui, eu sei como é você chegar em São Paulo. Você vem de outros lugares, você cai dentro de São Paulo, parece que... Entendeu? Eu sei o que é atravessar o Brasil de carro e você não vê a hora de entrar dentro do estado de São Paulo por conta das estradas. Tá? Então, minha gente, voltando aqui no assunto. Então, o que acontece? Vamos aqui à próxima etapa. Aqui, ó. PL diz ter maioria na Câmara para aprovar o projeto da anistia. O líder da legenda na casa, o Sócrates Cavalcante, prevê aproximadamente 300 votos favoráveis à medida de perdão aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Lembrando que não é só sobre o 8 de janeiro, e contempla também os envolvidos naqueles processos de Alexandre de Moraes, aquele intitulado o projeto das fake news. Vamos ouvir agora o Tarcísio. E tem até vídeo dele agora defendendo a anistia. Vamos então, meus queridos, com ele, Tarcísio de Freitas, na tela. Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, foi assim no período regencial, foi assim no Segundo Império, foi assim no início da República. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram nos primeiros... Ai, não vou conseguir. De novo, hein? Tomara que não trave, né? Vocês sabiam esses dias que Vargas deu anistia para quem... Pera aí, vamos ver se vai. Se não for, a gente desiste, tá bem? Que esses dias, ontem travou tudo aqui por conta de vídeos, tá? Vamos lá. Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, foi assim no período regencial, foi assim no Segundo Império, foi assim no início da República. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram nos primeiros anos da República? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E a lei da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança. Na história do... Parabéns, Tarcísio de Freitas. Isso aí foi a Avenida Paulista. O nosso querido, né, governador do estado de São Paulo defendendo a anistia com gosto de gás. Mais do que discurso. Realmente, o Tarcísio foi pra cima, tá bem? Ele foi pra cima mesmo. E levantou a bola da anistia
e o bicho tá pegando em relação a isso, tá? Eu quero que vocês ouçam Valdemar da Costa Neto. Vamos ver se vai rodar, né? Porque não rodou aquela hora, então torcer para rodar agora, tá? Enquanto isso, vai deixando o dedo no like, vai compartilhando, levando para frente, tá bem? Todo o nosso conteúdo aí, ajudando o nosso programa. Um vídeo na CNN, vamos ver se roda, do Valdemar da Costa Neto, tá bem? Ele falou isso no dia 3 de setembro, há exato 2 dias atrás. Tá um pouco desatualizado, hein, Valdemar? Mudou o negócio aí, tá bem? Não sei se você percebeu, mas deu uma mudada. Mas presta atenção, são situações hipotéticas. Vamos lá. O deputado Eduardo Bolsonaro tem dito que se o Tarcísio for para o PL, ele pode sair do PL. Se tiver que escolher entre Tarcísio e Eduardo, como é que o senhor vai fazer? Deixa eu te dizer, o Tarcísio só vem para o PL se o Bolsonaro apoiá-lo para presidente. Se o Bolsonaro apoiar o Eduardo para presidente, nós vamos apoiar o Eduardo. O deputado Eduardo Bolsonaro tem... Entenderam, gente, até aqui a situação? O Tarcísio só vem para o PL. Só vem para o PL. Eu falo isso vem porque eu sou do PL, né? Por incrível que pareça, eu sou do PL jovem, né? Eu acho que eu estou no meu último ano de PL jovem, né? Precisava aqui na minha cidade que eu fosse para o PL jovem, né? Na época eu tinha 38, hoje estou com 39, então estou no meu último ano do PL jovem. Espero que o PL seja o melhor partido do Brasil e que eu vá até para o mais 65, tá? Ah, mas o PL é de centro. O PL já foi de centro-esquerda. Foi! Hoje é o partido de Jair Messias Bolsonaro. Se fosse um partido de centro-esquerda, um partido que não valesse porcaria nenhuma, Bolsonaro não estava lá. E pronto, falei. Então, o que acontece? Tarcísio só vem para o PL se não aprovarem a anistia. Se ele for o cara que o Bolsonaro vai apoiar. Amanhã ou depois, ainda se por um acaso for o Tarcísio, ainda vão dizer, tá bem? Eu tenho um conhecido aí, um colega que insiste nessa situação. Não, o centro vai derrubar o Bolsonaro, vai lançar o Tarcísio, você vai ver, o Bolsonaro ainda vai ter que fazer campanha para o Tarcísio. Eu falo, é ao contrário, meu amor. Se Bolsonaro não puder ser candidato, vai ser ele que vai lançar o Tarcísio. Tarcísio nem é louco de sair numa disputa sem Bolsonaro. Sem Bolsonaro, Tarcísio não teria sido eleito governador do estado de São Paulo. Sem Bolsonaro, Tarcísio não teria sido nem ministro. E se não aprovarem a anistia, aí sim, Tarcísio pode ir para o PL disputar a eleição com apoio de Bolsonaro. Se não, Bolsonaro pode lançar o filho. E segundo o Valdemar, vai apoiar quem o Bolsonaro lançar. Presidente é com o Bolsonaro. Mas, aqui tudo indica, lembra que eu falei, Valdemar, tá meio atrasado isso daí. Aqui tudo indica, meus queridos, o vídeo foi no dia 3, o negócio explodiu no dia 4, pro dia 3, 4 e 5 tá explodindo tudo, questão da anistia, tá? Então a gente tem a situação aí de nem precisar, viu, Valdemar, apoiar Eduardo à presidência se Bolsonaro quiser. Não. A não ser que o Bolsonaro fala, não quero disputar. Tá? A não ser que o Bolsonaro não queira disputar. Aqui tudo indica, nós teremos Jair Messias Bolsonaro de volta ao pódio, de volta, com tudo, com gosto de bala. Presta atenção aqui, meus queridos. Falando em Eduardo, eu vou trazer o Eduardo para falar com vocês na sequência, mas antes eu quero mostrar isso daqui para vocês. Eu já comentei no programa, talvez você vai ouvir e vai falar, você já falou disso. Ô, gente, tem gente que faz cada comentário idiota, tá? Eu postei esses dias um vídeo 7 horas da manhã. 8 horas da noite, o cara vem me mandar uma mensagem dizendo que as notícias são antigas. Que as notícias são
velhas. Ah, você só traz notícias velhas. Eu mandei tu assistir o vídeo que eu postei 7 horas da manhã, 8 horas da noite. E ainda deixar um comentário idiota. Tem gente que não tem noção, né? Tem gente que não tem noção. Eu não trago notícias velhas aqui. Essa daqui eu já trouxe, e se eu der um zoom aqui, você vai ver a data. Olha a data disso daqui, ó. Tá bem no cantinho aqui, ó. Foi atualizado 4/9. Hoje é dia 5. Foi atualizado ontem à tarde. E tá bem próximo, né? Menos de 24 horas. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, ó. Vou te contar uma historinha rapidinho. Empresários do Brasil foram aos Estados Unidos novamente e tentaram negociar. Eles tiveram reunião com integrantes da Casa Branca. Sabe o que os Estados Unidos disseram para eles? Vocês deveriam ir para Brasília, não para Washington. O caminho de vocês é Brasília, não Washington. O caminho desses empresários que quer tentar fazer lobby. Lá nos Estados Unidos o lobby é permitido, né? Não é algo, como é que eu vou dizer para vocês? Não é algo, quando alguém diz que fulano está fazendo lobby, não está denegrindo a imagem da pessoa. Lá nos Estados Unidos, não adianta empresários brasileiros irem para lá. O Christopher, eu acho que é Christopher, né? É o Landau, deixa eu ver se é Christopher. O Christopher Landau, ele é o número 2 no Departamento de Estado americano, e ele disse o seguinte, que os brasileiros teriam que atuar mais em Brasília do que em Washington. Ele deixou claro aos executivos que o Brasil é o único país do mundo, presta atenção, falas de Christopher Landau, o único país no mundo que não terá uma solução técnica. Não adianta chegar lá com converseiro, ficar tentando provar que o Brasil não tem déficit comercial, não, ficar tentando provar que o Brasil age de maneira justa com os Estados Unidos, que as nossas taxas que pagamos são justas, as que cobramos são justas. Não adianta ficar com blá blá blá, coisa técnica ou econômica para as tarifas impostas de Trump. Eu vou repetir aqui para você. O Christopher Landau deixou claro aos executivos do Brasil que o Brasil é o único país que não terá uma solução técnica ou econômica para as tarifas impostas por Donald Trump. Me entenderam até aqui, seus bonitão? É todo mundo bonito, passa, pega um terno de rico, não é? Perfume de rico, perfume de homem de negócios. Esses dias eu estava vendo uma propaganda, diz que tem perfume, né, para fechar bons negócios. Né? Diz que você passa aquele perfume, a pessoa que está do seu lado já quer negociar com você rapidão. Né? Rapidão. Diz que tem esse perfume, né? Desculpa o comentário, né? Antigamente quem usava esses perfumes eram outro tipo de negócios, daquela profissão mais antiga do mundo, né? As meninas passavam cheirosinho e os pagantes que procuram isso iam atrás na hora. Né? Desculpa, o trocadilho não poderia deixar passar. Tá bem? Diz que tem até perfume. Então não adianta passar perfume que atrai bons negócios para ir falar com os americanos. Levou uma invertida desgramada. A aprovação da anistia, mais Brasília. Lembra o que o Christopher Landau falou? É mais Brasília, não é Washington. O caminho de vocês é Brasília. Empresários do meu Brasil. Não sei se vocês têm tempo para me ouvir e se a minha opinião importa. Abracem a causa da anistia, senão vocês estão lascados. Abracem a causa da anistia, porque senão vocês estão ferrados. Não é Washington, é Brasília, é pressão, é fazer pressão para poder aprovarem a anistia. Olha o que o nosso querido Eduardo Bolsonaro disse aqui em entrevista à CNN. Presta atenção. Você solucionar isso,
é em Brasília, né? Não é aqui. E como o Trump fala da questão da perseguição, a minha humilde sugestão é que o primeiro passo para ser dado nesse sentido é a votação de uma lei de anistia. Se nós votarmos a anistia, eu te asseguro, com tranquilidade, a gente vai sentar na mesa. A gente não, porque eu não estarei nessa mesa. Mas quem quer que venha aqui negociar estará sentado numa melhor posição junto ao pessoal do governo Trump, que eu tenho absoluta certeza vai reduzir tarifa, talvez zerar. Você solucionar isso? Vai reduzir tarifa, talvez zerar. Sabe qual é o caminho? Esse aqui, meu. Tirar esse cara e os seus apoiadores, porque o Trump também preveu isto. Vocês estão perseguindo Bolsonaro e também os apoiadores de Bolsonaro. É tirar esse cara aqui, ó, das mãos de Alexandre de Moraes. Lembra que eu falei que ministros apoiaram o Alcolumbre? E eu falei, a gente vai falar disso daqui a pouco. Lembra que eu falei? Ministros estão apoiando o Alcolumbre. Aqui, ó. Tem até aqui na tela, ó. Alcolumbre quer texto alternativo à anistia sem perdão a Bolsonaro. Lembra que eu falei pra você? Não adianta empresários irem aos Estados Unidos. Não adianta fazer anistia meia bomba. Não adianta. O Trump foi bem claro. Não adianta ministro ficar falando que vai reprovar a anistia porque é inconstitucional. Vai lá, arrisca. Arrisca. E eu sou capaz de dizer para vocês que eles vão começar pelos que mais têm a perder. Vão começar por aquele que direto dos Estados Unidos gritou perdeu o mané. 22 milhões a casinha dele lá nos Estados Unidos. Já está proibido. O que adianta ter uma casa de 22 e não pode nem cagar em paz? Não pode ir lá. Não pode fazer usufruto. Não pode. Não é? Não pode. Desculpa também. Desculpa. Tomara que você não esteja me vendo aí no horário que você esteja fazendo uma refeição. Tá bem? Mas, meus queridos, a não ser que ministro cague cheiroso, né? Mas, meus amores, presta atenção. Não adianta. E, como eu estou falando para você, o Paulo Figueiredo revelou, a gente até fez um vídeo a respeito disso, por sinal, o vídeo está bem colocado na plataforma. A gente trouxe aqui no canal. Eu acho que ver se eu vou trazer, se eu tenho esse vídeo para trazer ele de novo. Tenho. Foi revelado que eles descobriram um serviço de inteligência. Quando eu falo inteligência, para mim na mente vem a CIA, né? Eles descobriram um patrimônio gigantesco do Alexandre de Moraes. Mas muito grande. Fábio, você já trouxe esse vídeo. Vou repetir para quem não viu. E quem viu vai ver que tem gente que está aí num caminho bem pesado, né? Vou ver se a máquina me permite rodar aqui a gravação, tá bem? Então, minha gente, o que acontece? Vamos aqui ao vídeo. Já eu volto no raciocínio aqui. Vamos ouvir aqui, ó. Paulo Figueiredo. Com vocês, informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários suplementos aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000 e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane
estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né? Porque ele também vive em Brasília, né? De 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barce de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Lembra que eu falei pra você? Eles vão pegar primeiro é quem tem o patrimônio lá em cima. Eles não vão pegar um cara que não tem nada dele pra eles, né, pro boi lamber. Nossa, sem querer lamber o microfone. Não tem nada pro boi lamber. Não vão. Eles vão pegar o cara que tem casa de 22 milhões nos Estados Unidos. Que não foi magnificado, mas foi exterminado de entrar nos Estados Unidos, perdeu o visto. Não pode entrar lá. E vou falar uma coisa pra você, pro cara ter casa dentro dos Estados Unidos. Tá bem? Pra ele ter um visto. Deve ser um visto muito importante. Cidadão americano eu acho que não é. Mas deve ser um visto muito importante. Não é barato não. Você viu que o Trump estava querendo vender? Não sei se ele conseguiu aprovar uma espécie de green card para você. Compra e imediatamente você pode ir para os Estados Unidos. Sabe quanto? 5 milhões de dólares. Quase 30 milhões. Para você falar, opa, vou para os Estados Unidos sem medo, sem preocupação. 5 milhões de dólares. Então você que tem um vistinho americano, valorize, meu filho. Valorize, tá? Você que pode entrar, passear, voltar. Valorize, você que tem sua casinha nos Estados Unidos. Aí você que perdeu, cuidado. Pode perder também a casa, o apartamento, sei lá. Então não adianta, como eu estava falando, vir com esse papo de que não vamos aceitar isso ou aquilo. Vai ter morte financeira. Vai ter morte financeira. No X, brasileiros pedem anistia já. Parlamentares também usaram as redes sociais para cobrar o avanço do projeto no Congresso Nacional. Dia 7 estaremos na Avenida Paulista, eu vou, tá bem? Eu vou fazer a cobertura, estou pensando se eu vou pessoalmente ou se nós vamos usar a imagem de alguns parceiros. Por quê? Por uma questão técnica. A gente vai transmitir em 2 canais, quero transmitir pela manhã Rio de Janeiro e Brasília, se for na parte da manhã, se tiver, e quero também transmitir na parte da tarde a Avenida Paulista. Estamos vendo aí qual será a estratégia para poder conseguir fazer isso. Beleza? Tá legal até aqui, mas estaremos fazendo a cobertura. Lá ou aqui estaremos fazendo a cobertura.
Políticos confirmaram a presença no evento do dia 7. E o evento do Lula, que o Lula já prevê que vai ser um fiasco, né? Lula tá esperando, né? Ou o PT estão esperando ali 10 mil pessoas só. Diversas lideranças políticas confirmaram presença no ato do 7 de setembro, que vai acontecer no próximo domingo na Avenida Paulista, em São Paulo, sob a organização de pastores e grupos de apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O evento vai ter como foco críticas principalmente ao Supremo Tribunal Federal, pedidos de anistia e apoio a autoridades políticas de diferentes estados. Entre os participantes estão governadores, ex-integrantes do governo federal, assim como figuras públicas influentes e com vínculo a movimentos de apoio a Bolsonaro. A mobilização se dá em um contexto de tensão. Afinal, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar e enfrenta processo judicial que pode resultar em penas superiores a 40 anos. Então, parabéns àqueles que vão lá com coragem, né, fazer os seus discursos e solicitarem e apoiarem as causas da direita brasileira. Chegou até aqui, comenta 56. Comenta 56. Estados Unidos pressionam bancos brasileiros a cumprirem sanções contra Alexandre de Moraes. É uma outra matéria que é gancho para o próximo assunto, tá bem? Então isso aconteceu, a matéria saiu no dia 3, os Estados Unidos pressionando aí Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e BTG Factual. São 5 bancos que os Estados Unidos está em cima pressionando para aplicarem a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Banco do Brasil adota medidas preventivas contra a Lei Magnitsky. Presta atenção na informação aí, direto lá do canal do Paulo Figueiredo Show, tá? O que acontece? O Banco do Brasil está tomando medidas preventivas por causa da Lei Magnitsky após os Estados Unidos sancionarem Alexandre de Moraes. O banco está fazendo consulta jurídica nos Estados Unidos e avalia mudar operações em dólar para fora e até transferir contas de ministros para outros bancos públicos. O dilema é seguir as sanções dos Estados Unidos ou as decisões do STF, que já disse que só tem validade aqui se forem reconhecidas internamente. A gente sabe que não é bem esse o caminho, tá bem? Que não é bem este caminho. E o que acontece? A gente, tá? Sabe que a anistia, que a Lei Magnitsky, ela não tem validade no Brasil. Nenhuma. Mas ela causa efeito no Brasil. Os bancos não vai ser determinada uma lei aqui no país. Olha, estamos determinando uma lei para vocês. Não. É lá dentro dos Estados Unidos. Só que o que acontece? Os bancos dependem do sistema financeiro dos Estados Unidos, o sistema bancário. Você já tirou sua conta lá do Banco do Brasil? Eu recebi um comentário bem assim: ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu sou cliente do Banco do Brasil. Continue, amostradinho, continue, tá? Movimente milhões lá no Banco do Brasil. Presta atenção na reportagem da Globo News. O Banco do Brasil, principalmente eles chamam ali de uma contingência, está se preparando para ações possíveis lá no futuro que possam vir. É isso, basicamente. Não tem nada de concreto, de ação tomada, não. Mas sabemos que o Banco do Brasil está conversando, inclusive, com escritórios de advocacia nos Estados Unidos para orientar o banco no que seria esse plano de contingência. Dentro dessas possibilidades de um plano
plano de contingência, por exemplo, seria transferir as operações em dólar do banco para outras unidades do banco em outros países. Essa é uma possibilidade. Mas esse é um terreno tão delicado, tão difícil. Nenhum banco fala claramente sobre isso, mas se sabe que os outros bancos também estão aí com planos de contingência na mesma linha, no mesmo sentido. Banco do Brasil, ele opera nos Estados Unidos, não é fácil mudar uma operação assim grande. Eles têm 50 mil clientes nos Estados Unidos, é bastante coisa. E o Banco do Brasil opera muito, todos sabemos, no agronegócio. E o agronegócio tem muita operação em bolsas, por exemplo, de commodities, negociação de commodities lá nos Estados Unidos. Enfim, é uma operação muito importante e muito delicada, não só para o Banco do Brasil, mas para todos os bancos. E essa cobrança do Tesouro que foi feita ontem, Marcelo, pedindo explicações para os bancos brasileiros, como eles estão se posicionando em relação à Lei Magnitsky, é muito séria, é muito severa, é muito grave. E esse entendimento não é só meu, não, do mercado financeiro e dos meios jurídicos, porque é uma cobrança de outro país, gera uma instabilidade. Vocês lembram lá atrás, as ações dos bancos caíram ali fortemente quando começou a se discutir disso, depois das sanções decididas contra o ministro Alexandre de Moraes. As ações se recuperaram e num momento muito bom para os bancos, que eles estavam divulgando balanços excelentes, resultados econômicos excelentes. E ontem teve um outro movimento de queda também. E teve o que a gente chama de boato no mercado financeiro, e isso é muito grave, porque boato pode ser caracterizado, inclusive, contra um crime contra o sistema financeiro, de que outras medidas viriam, essa informação circulando, as ações voltaram a cair e hoje, como não vieram medidas e tal, você sabe como o mercado financeiro é sensível, as ações começaram a subir hoje. As ações de todos os bancos de modo geral, em torno de altas assim de 2 e pouco por cento. Então, o mercado financeiro fica à mercê desse cenário ruim criado pela Lei Magnitsky. Agora, há uma tensão maior por causa, claro, aí a questão é política do julgamento de Jair Bolsonaro, porque diante do que nós estamos falando todos aqui, que o governo americano, na verdade, Donald Trump, condiciona toda essa sanção contra o Brasil a uma questão política, e isso é muito grave. Se não fosse pra ser grave, não precisava, minha flor. Era só deixar como estava. É pra ser grave. É pra sentirem na pele. E não adianta mandar lá pros Estados Unidos empresários, ficar discutindo técnica lá com o governo americano. Já receberam um não. Não, vocês têm que ir lá falar com o governo de vocês. Depende do Brasil. O caminho é Brasília. Tem que pressionar o governo, pressionar o sistema lá judiciário de vocês, que estão perseguindo Jair Messias Bolsonaro, menino! Pra você ligado no Aborda Notícias, onde você estiver, como a gente. Pessoal, ajude o nosso programa, colabore e comente agora, 102. Chegou até esse momento do vídeo, tá feliz com tudo que tá acontecendo, tá na expectativa, coraçãozinho a 1000 aí, querendo Jair Messias Bolsonaro de volta. Comente 102. Mete o dedo no like, compartilhe e ajude também esse canal. Precisamos aqui da sua precisamos da sua ajuda, né, aqui da audiência, né? Precisamos que a audiência nos ajude com o like aí. Colabore. Like não dá dinheiro pra ninguém não, tá bom, gente? Like, ele tem mais a ver com você, tá bom? Ele tem mais a ver com você, tá? Quando você dá like, o YouTube sabe que tu gosta. Quando o gordinho entrar no ar de novo, ele vai avisar você. Então o like não é pra mim, que vai me enriquecer, vai me manter com dinheiro, não. Tá bem? Mas a sua ajuda via Pix ajuda demais. Manda o Pix do gordinho aí, fortaleça o nosso canal, dê essa moral pra gente aqui no Abordo Notícias. Conselheiros da OAB do Distrito Federal subscrevem pedido de medidas firmes contra Moraes. A advogada afirma que suas prerrogativas foram violadas pelo ministro. Meu Deus do céu. 11 conselheiros da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, a OAB-DF, endossaram um pedido de
desagravo e solicitação por medidas firmes contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, de autoria da advogada Margarida Marinalva de Jesus Brito. O documento, obtido com exclusividade pela reportagem da revista Oeste, revelou que Margarida sofreu violações de prerrogativas no âmbito do inquérito do STF sobre o 8 de janeiro. Conforme a petição, Margarida foi alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência em fevereiro de 2023. Apesar de ter comunicado oficialmente que possuía celulares e pertences de clientes detidos pela Polícia Federal em virtude da manifestação, por isso a peça fala em criminalização da advocacia. A advogada chegou a ser presa preventivamente em setembro de 2023. No dia seguinte a uma reunião da diretoria da OAB com Moraes, o documento argumenta que a prisão teve caráter de retaliação institucional e ocorreu mesmo após parecer contrário da Procuradoria-Geral da República. Entre os pedidos de Margarida estão reconhecimento formal das violações, desagravo público em sessão da OAB Distrito Federal, medidas administrativas e judiciais contra Moraes, representação ao Senado por crime de responsabilidade, criação de protocolos de proteção às prerrogativas. Tá, então a matéria da Oeste tem segmento aqui. O requerimento também menciona as denúncias de existência de um gabinete paralelo de inteligência no STF, que teria atuado em investigações sobre o 8 do 1. Para a advogada, esse aparato teria contribuído para a perseguição de profissionais que atuaram na defesa dos acusados. OAB do Distrito Federal, parabéns. Tá? Os conselheiros aí estão subscrevendo um pedido de medidas firmes contra Alexandre de Moraes. É a atitude, é a atitude que nós esperamos da OAB Nacional, né? A OAB Rio Grande do Sul já explodiu tudo contra o ministro. Mas tudo mesmo. Agora, a OAB do DF, conselheiros aí subscrevem pedido de medidas firmes contra o ministro da Suprema Corte. Falar um pouquinho de Venezuela, meus queridos. A situação não esfriou por lá não, hein? A bomba tá mirada aí para Venezuela. Estados Unidos declaram Nicolás Maduro terrorista e fugitivo da justiça. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio reforçou o compromisso do país em combater o tráfico de drogas na América Latina durante a visita ao Equador. Não vamos apenas caçar traficantes de drogas com pequenos barcos rápidos, afirmou Rubio em referência ao ataque realizado na última terça-feira, dia 2, a uma lancha do narcotráfico. O presidente disse que quer travar guerra contra esses grupos. Marco Rubio falou em coletiva com a ministra das Relações Exteriores do Equador, Gabriela Sommerfeld. Deixa eu ver aqui, gente. Sommerfeld. Se for a pronúncia em inglês, né? Sommerfeld. Ou Field. Sommerfeld. E com o presidente Daniel Noboa. Nesta quarta-feira, dia 3, ele já havia garantido que a ofensiva contra cartéis de drogas prosseguiria, depois do governo norte-americano anunciar a destruição da embarcação no Caribe que pertencia ao cartel venezuelano Tren de Araguaia. Os Estados Unidos não está para brinquedo, tá bem? Eles meteram um explosivo num barco, numa pequena lancha, com 11 traficantes que agora são considerados terroristas, matou os 11 e eles não vão ficar brincando de aprender droga lá não. Eles vão para matar mesmo.
Vocês viram que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, vai mudar o nome? Trump vai mudar o nome de Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. E com certeza, lá é departamento no Ministério, né? É o que seria o nosso Ministério da Defesa. E com certeza o Ministério da Defesa dos Estados Unidos vai continuar botando para quebrar através do Comando Sul. Toda essa atuação do Comando Sul na Venezuela, logo, logo, nós teremos muitas novidades a respeito disso. O poder que os Estados Unidos enviou para a América Latina é gigantesco. O poder bélico é simplesmente explosivo mesmo, tá? E o ataque a barco de cartel venezuelano foi uma boa ação de Donald Trump. Foi o que disse aí o jornal americano, o Wall Street Journal. Olha só. A imprensa americana já está apoiando as ações de Donald Trump. O editorial descreve o efeito destrutivo do narcotráfico no continente americano e o papel de Nicolás Maduro em tais organizações. Ô, gente, a Colômbia é o maior produtor de farinha. É o maior produtor do café branco. E ó, Petro e Maduro são unha e carne. Unha e dedo. E o que aqui no Brasil, né, mais uma vez a gente falar sobre isso. Aqui no Brasil não foi classificado esses grupos de narcoterroristas, eles não foram classificados como terroristas. Não! Muito pelo contrário, o que foi dito, o governo brasileiro foi lá e disse que não. Olha só, as nossas facções não são terroristas. Os Estados Unidos pediu, classifica os cartéis de droga brasileiro como terroristas. Não. Ainda fizeram defesa ainda. Não adiantou nada, os Estados Unidos veio e reconheceu. Todo mundo. Tudo terrorista. Olha pra mim. Se os Estados Unidos tiver que vir aqui no Brasil matar, pegar alguém que eles considerem terrorista, prender, levar pra lá, pra julgar lá, não tem esse negócio de soberania brasileira não, tá? Se eles fossem pedir autorização pra prender e matar Bin Laden, Saddam Hussein, se eles fossem pedir autorização para executá-los, não teria cumprido a missão. Terrorista é terrorista e acabou. Não tem esse negócio de diplomacia de jeito nenhum. Beleza? Meus queridos, para você ligado aqui no nosso programa, onde você estiver com a gente, acompanhando o Abordo Notícias de primeira qualidade, né? Notícias de primeira qualidade. Explodindo essa anistia, né? Rapaz do céu. Tomara que dê tudo certo, gente. Que a gente possa ter o nosso querido Bonoro de volta. Já deu, se Deus quiser. Beleza? A pressão do Centrão não vão aguentar, não, tá? Pra você ligado aqui comigo, olha só, gente. Tudo que nós fazemos aqui, nós
Contamos com a sua ajuda financeira. Quem está aqui comigo? Só quem chegou até esse momento vai comentar Pix 115. Beleza? Pix 115. Na hora que eu ver o comentário ao longo do dia, aparece para mim. Eu vou me lembrar que você chegou até o final do programa. Lembra que no começo eu falei, eu quero saber se você vai conseguir chegar até o final. Pedi para comentar 015. Lembra? 05. Agora você vai comentar 115. Cheguei até o final. Você comenta Pix 115. Pix. Eita. Pix 115. Cheguei, Fábio. Tô com você até o final. Pix 115. Só quem está comigo e acordado, hein? Você que não tá dormindo, comenta Pix 115. Comentou? Então agora colabora se você conseguir. Fábio, não posso, Fábio. Meu, tem gente que tem lá 10 mil reais na conta para pagar. Na conta para fazer pagamentos. 10 mil. Mas às vezes tem 10.005, 10.010. Pague os seus 10 mil, tá bem? E ajude o canal com 10 conto. Ajude o canal. De repente tu tem aí 300 conto aí para pagar a conta, alguma coisa. E você vai pagar suas contas. E sobrar um negocinho aí, manda pro gordinho, gente. Qualquer valor aí será muito bem-vindo, desde que vim de coração, que você não vai ficar me xingando, não vai ficar... Tá bem? Ajude o canal. Precisamos da sua ajuda. Nós só chegamos até aqui porque você me ajudou. Deus em primeiro lugar, você, o YouTube, porque vocês têm nos ajudado. Beleza? Se inscreva, ative as notificações e não perca um só programa por nada. Para manter você muito bem informado, dá trabalho. Nós estamos numa guerra. Vai vencer essa guerra quem tiver a informação. E nós temos e compartilhamos. E eu aprendo muito com você também. Com aquilo que você coloca no chat, com aquilo que você comenta aqui, tá bem? Dos puxões de orelha que vocês me dão, tá bem? Mas eu gosto também dos elogios. Então, quem gosta do gordinho, comenta aí, né? Gosto de você, gordinho.